Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a essa sessão mirim virtual da Câmara Municipal de Criciúma. Cumprimento a todos os vereadores dessa legislatura, agradecendo por essa oportunidade. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão mirim. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Salmo 6. Deus atende os aflitos. Do mestre de canto para instrumentos de corda, sobre a oitava corda, Salmo de Davi. Javé, em tua ira não me repreendas, em teu furor não me castigues. Javé, tem piedade de mim, que estou desfalecendo. Javé, cura-me, pois meus ossos sentem medo. Minha alma anda tão perturbada, e tu, Javé, até quando? Volta, Javé, liberta minha alma, liberta-me por tua fidelidade. Ninguém na morte pode lembrar-se de na habitação dos mortos, quem poderá louvar-te? Estou cansado com o meu leito. Todas as noites banho de pranto minha cama, e minhas lágrimas dissolvem meu leito. Meus olhos se consomem por causa do desgosto, envelheço diante dos meus inimigos. Afastem-se de mim, malfeitores todos, porque Javé ouviu a voz do meu pranto, Javé ouviu a minha súplica, Javé acolheu a minha oração. Os meus inimigos fiquem todos envergonhados e desconcertados, que se retirem num instante, envergonhados. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente. Indicação 10, de autoria da vereadora Beatriz da Vieira. Indicação 11, de autoria da vereadora Beatriz da Vieira. Indicação 12, de autoria da vereadora Michele Cardoso Padres. Indicação 13, de autoria da vereadora Nicole Martins Camilo. Indicação 14, de autoria da vereadora Paola Oliveira dos Reis. Requerimento 3, de autoria da vereadora Nicole Martins Camilo. Agora foi? Agora sim. Passamos agora para o horário político. Acho que as outras pessoas que iriam antes não compareceram, pelo menos na lista, então passo a palavra para a secretária. Com a palavra, a vereadora mirim Beatriz da Vieira, do Colégio SATIC, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Cumprimento meus colegas vereadores mirins e as pessoas que nos assistem ao vivo pelo Facebook. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vacinação no Brasil e eu vou falar um pouco sobre quais são os tipos de vacinação para crianças. Bom, para começar, no Brasil, é o Estatuto da Criança e do Adolescente que determina quais são as vacinas obrigatórias no Plano Nacional de Vacinação. E no caso dos pais ou responsáveis da criança se recusarem a imunizar os filhos, eles correm o risco de pagar uma multa, que pode equivaler a cerca de 20 salários mínimos. Em alguns casos mais graves, caso a criança adoeça ou venha até a óbito, por causa da falta da vacinação, os pais ou os responsáveis podem ser presos de 1 a 3 anos por homicídio culposo. Mas claro que em alguns casos especiais, claro, a criança pode ser isenta da vacinação, ou seja, não precisará tomar, e que algum componente da vacina em questão a criança é alérgica ou intolerante a ele. Bom, agora começando sobre as vacinas, a primeira vacina que a criança toma é logo depois do nascimento, que é da hepatite B. Ela possui 3 doses. No primeiro mês de vida, ela também deve tomar a BGC e o teste contra tuberculose. E entre os 2 e 12 meses de vida, a criança também tem que tomar outras vacinas. Algumas delas, por exemplo, Let's são take a look at a my vacina IPv4 pentavalente, que é uma settings. combinação Now, de I've vacinas got que my previram 5 IP doenças, address is que 190, é a lot of tétano, IT administrators or hepatite other B, inside coqueluche, resources. IP difteria addresses e on your meningite. server. Também tem DNS a server response. pneumococcus Do it. Now, if you 10-valente, a have vacina multiple inativada da manager. poliomielite, a So 2 vacina DNS oral da servers is fine poliomielite e a for vacina redundancy. contra a febre That will amarela be e a DNS. gripe viral, que protege contra o sarampo, Now, inside DNS, what I rubéola e want to do is I cachumba. want to right Já click aos on 15 the meses, a server criança também pode tomar, and I want to go deve to tomar, no caso, properties. a tetraviral, a da And inside cachumba, properties, there's a sarampo, couple of protege things we contra want to do. cachumba, The first thing sarampo, has to do with interfaces. sarampo, If you're rubéola not e using catapora. IP version 6, Depois as I disso, tem mentioned algumas earlier, doses de leave the reforço, outras box vacinas, checked for claro, IP porque version 6, but you algumas can vacinas uncheck precisam de mais the de uma IP dose, address algumas here. 3, So outras instead of mais. just having E all por IP fim, addresses entre for which os the 10 server e will listen 19 on, anos, são necessárias only
only algumas outras. listen on E the uma one IP delas, uma das address in principais, é a do TCP/IP HTTP, version 4 que if possui that's duas what you're versions. using As meninas inside, devem as most tomar entre people os are. 9 e 14 If you are anos. using IP E já os version meninos 6 inside, then that's fine. Go devem ahead tomar entre os and 11 e choose the all 14. IP addresses Muito or obrigada a choose the todos. IP version 6 manually. Agora, com a Now, if you have a palavra, lot of IP addresses in here, because you have a lot of network cards, o vereador uncheck mirim every Bruno one Daniel of them Vastarella, da with the Escola Pascoal Meller, exception que dispõe de 3 of minutos your e meio. main IP address. And the reason for that is because let's say you have multiple VLANs and you've got your server connected to more than one subnet. Com a Then palavra, it's a possible vereadora that mirim Nicole somebody Martins on Camilo, VLAN da 1, Escola which is on the Municipal 192.168.21 José Rosso, network, que dispõe will de get 3 a minutos e meio. response when trying to get to your server on the 172.16 network. Olá a And that'll todos, cause all boa kinds of tarde. problems. So you just want to Primeiramente, have the gostaria box de checked cumprimentar for os your meus main colegas IP address. mirins, a nossa If we mesa, go ou to para quem nos está forwarders, assistindo pelo this is where things get interesting. This is where you want to have your public DNS servers. So what'll happen is any requests that come in for an internal resource, the server will say, hey, I know where that is. It's right here. But if it says, hey, I want to go to CNN.com or some other website, then it uses this forwarders tab to do it. So it will say, hey, I don't have that website here. Go off to this public DNS server and tell me where that is so I can serve that up to my client. So this is where you want to have those public DNS servers. So the big question is what do you put in there? Well, you can put in a national DNS server such as Google is here, 8.8.8.8. You could also put in whatever your ISP tells you. Your ISP will actually tell you what DNS servers they use. So which one should you use? Well, what I do is I like to pull up a command prompt and I like to do a trace route to each one of these two servers or whatever servers I'm considering using. And whichever one responds the quickest with the least amount of hops is going to win. So I'll type in trace route or trace RT minus D because we don't need it to resolve all of the names to IP addresses while it's doing this. It just takes a little bit. And then I'm going to put in 8.8.8.8. So this is going to basically do a hop count and it will find its way to that Google DNS server. And it tells me how fast it is. And it was 10 hops, and we can see the milliseconds weren't too bad. Now I'm going to do the same thing, but I'm going to put in 4.2.2.2. Então, só na pecuária, criações de gados, galinhas, porcos, tem variados tipos. Tem uma série de doenças, como febre aftosa, brucelose, pneumonia bovina, a vaca louca, né? Muita gente estava falando uns tempos passados, doença de Newcastle, bulba aviária, aspergilose, teníase, trichinelose e muitas outras. Essas doenças podem causar uma série de danos, tanto física, mental e até mesmo a morte. Agora, já falando da vacinação entre animais, que é muito comum que as pessoas tenham cachorros ou gatos, neles as primeiras vacinas são as mais importantes, porque eles ainda são filhotes e frágeis. Por isso que é muito importante sempre estar levando no veterinário, especialista da área, para que ele possa estar acompanhando certinho e assim prolongar uma vida saudável, tanto para você quanto para o seu pet. Mas, assim, vacinação em geral é um assunto bem complexo e extenso. Então, o que eu falei que hoje foi só uma prévia. Mas é um assunto bem legal e muito interessante de se pesquisar, principalmente agora, num tempo de pandemia como esse. Mas, enfim, muito obrigada pela atenção e uma ótima semana a todos. Bom, agora travou pra mim. Eu não sei se foi só pra mim. Aqui tá normal. Pra mim travou. Por quê? Não conseguiu ouvir? Pra mim travou. Eu não sei se... Não, só eu, então. Eu acho que é a minha internet. Eu não sei se tu terminou ou não o teu discurso, porque travou pra mim. Tá. Então eu vou prosseguir aqui. Não tinha conseguido ouvir o finalzinho. Agora com a palavra a vereadora mirim, Michele Cardoso Fabres, da Escola Municipal Antônio Minotto, que dispõe de 3 minutos. And so far,
it looks like I'd be okay with a higher millisecond count. And I can put that into whatever Active Directory one because I have my MSDCS, which is the Active Directory Replication Zone, is sitting. The thing I want to show you is why it is you don't need to put in every single DNS server address into your TCP/IP DNS settings. So for instance, I'm going to right-click on my techpub.us. So we can see this is my Active Directory one because I have my MSDCS, which is the Active Directory Replication Zone, is sitting here. So I know this is my Active Directory domain. So I'm going to right-click and I'm going to go to Properties, and then we're going to go to Name Servers. So what this is going to do is it's going to give me a list of all the name servers I have. Now in my case, I said I had a 111 domain controller. I don't. I was just saying that for example. So it's going to list all of the different domain controllers. Idade, né? Começa com tal idade e vai para tal idade. As crianças eu não lembro se precisa tomar, mas eu acho que sim também, né? E tem uma dose e depois a segunda. Mas várias vacinas têm só uma dose, 2 ou 3. Com a palavra, o vereador mirim Antônio Ferreira Scarce, da Escola SESI, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a presidente Beatriz, os meus colegas vereadores e a todos que nos assistem. Em meu horário político de hoje, gostaria de falar um pouco sobre os movimentos anti-vacinas e explicar o porquê algumas pessoas ainda resistem à imunização. Os movimentos anti-vacinação surgiram And then em we're going to go to 1998, Active Directory one because I have my MSDCS, which is the Active Directory Andrew Replication Wakefield Zone, fez estudo is que sitting here. afirmava uma relação So I know entre this a is my vacina Active Directory domain. antiviral com o So I'm going to autismo. right. Porém, se descobriu que esse estudo era falso. Contudo, a partir dessa época, mais e mais pessoas começaram a acreditar que as vacinas fazem mal à saúde e preservaram os movimentos anti-vacinas. Essas atividades de antivacinação defendem que os imunizantes possuem quantidades enormes de mercúrio, causam autismo e às vezes matam. Entretanto, os cientistas e médicos rebatem essas afirmações, já que ainda não há nenhum estudo verídico que conforme as alegações. As principais formas de alguém se tornar anti-vacina são pelas vias online. A desinformação e as fake news, combinadas com uma grande desconfiança à ciência, podem levar alguém a acreditar nesses movimentos e deixar de se imunizar. Os movimentos anti-vacinas ganharam muita força nesses últimos tempos, pois normalmente as vacinas demoram de 3 a 5 anos para serem desenvolvidas. Right click and I'm going to go to Properties, and then we're going to go to Name Servers. So what this is going to do is it's going to give me a list of all the name servers I have. Now in my case, I said I had a 111 domain controller. I don't. I was just saying that for example. So it's going to list all of the different domain controllers that are installed. And that's why you don't need to put every single DNS server inside your TCP/IP version for settings that was shown at the beginning of the video. And it's going to replicate the Active Directory domain database to all of those other ones, assuming that they're also global catalogs, which is a copy of Active Directory that automatically gets set up when you promote a server to be a domain controller. So that is how you properly set up DNS and name servers and your network interface card in an Active Directory domain controller on both 2019 as well as 2016, and it also works on older servers like 2012, 2008, etc. Porém, precisamos nos lembrar de que esses grupos não possuem argumentos verídicos e saber de que quando estamos nos vacinando, além de estarmos nos protegendo, ajudamos a combater a doença em questão e assim erradicá-la. Antes de encerrar meu discurso, gostaria de agradecer pela resposta ao meu requerimento sobre a academia do meu bairro. Estou acompanhando a reforma dela e fico muito feliz com isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Agora com a palavra o vereador mirim João Vitor Mandelli de Andrade, da Escola Antônio Minotto, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde. Hoje vou falar sobre as diferenças entre as vacinas contra a Covid-19 que estão sendo aplicadas no Brasil. Vacinar-se é um ato necessário para a proteção individual e coletiva, e apesar de nenhuma das vacinas ser 100% eficaz, hoje, a imunização é essencial para prevenir óbitos, casos graves da Covid-19 e para conter a pandemia.
4 vacinas contra a doença já receberam a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para uso no Brasil. Coronavac, vacina do Butantan, produzida em parceria com a biofarmacêutica chinesa Sinovac, e os imunizantes das empresas AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Vale a pena ressaltar que comparar a eficácia das vacinas e tentar eleger a melhor entre elas pode levar a conclusões enganosas. Isso porque os imunizantes foram desenvolvidos a partir de técnicas diferentes e testados em momentos locais e em populações com nível de exposição ao vírus diferentes. Existem diferenças entre a aplicação, armazenamento, tecnologia empregada e intervalo entre as doses das vacinas já aprovadas no país. Coronavac. A vacina do Butantan utiliza a tecnologia do vírus inativo, morto, uma técnica consolidada há anos e amplamente estudada. Ao ser injetado no organismo, esse vírus não é capaz de causar a doença, mas sim induz uma resposta imunológica. Os ensaios clínicos da Coronavac no Brasil foram realizados exclusivamente com profissionais da saúde, ou seja, pessoas com alta exposição ao vírus. AstraZeneca. Foi desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. No Brasil, é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. A tecnologia empregada é o uso do chamado vetor viral. O adenovírus que infecta chimpanzés é manipulado geneticamente para que seja inserido o gene da proteína spike, proteína S, do SARS-CoV-2. Pfizer. O imunizante da farmacêutica Pfizer, em parceria com o laboratório Biotech, se baseia na tecnologia de RNA mensageiro, ou mRNA. O RNA mensageiro sintético da base da tecnologia das instruções ao organismo para a produção de proteínas encontradas na superfície do novo coronavírus, que estimulam a resposta do sistema imune. Janssen. Do grupo Johnson & Johnson, a vacina do laboratório Janssen é aplicada em apenas uma dose, assim como a imunizante da AstraZeneca. Também se utiliza da tecnologia de vetor viral, baseado em um tipo específico de adenovírus que foi geneticamente modificado para não se replicar em humanos. Obrigado. Agora, solicito à senhora secretária que faça a leitura do grande expediente. Indicação 10 de 2021. Autoria: Beatriz Damin Vieira. Assunto: implementação de projetos de conscientização ambiental nas escolas do município. Indicação 11 de 2021. Autoria: Beatriz Damin Vieira. Assunto: construir banheiros e adicionar bebedouros para garrafinhas de água no Parque Municipal Prefeito Altair Guide. Indicação 12 de 2021. Autoria: Michele Cardoso Fabres. Assunto: instalação de lombadas no bairro São Roque. Indicação 13 de 2021. Autoria: Nicole Martins Camilo. Assunto: a melhoria na internet da escola M.E.B. José Rosso e sua disponibilização para todos os estudantes. Indicação 14 de 2021. Autoria: Paulo Oliveira dos Reis. Assunto: aumentar o número de ônibus no município. Requerimento 3 de 2021. Autoria: Nicole Martins Camilo. Assunto: requer-se à mesa, ouvido o plenário e, na forma regimental, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe sobre a manutenção das goteiras na escola M.E.B. José Rosso. Com a palavra, então, o vereador mirim Bruno Daniel Vastarella, da Escola Pascoal Meller, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre o artigo 169, que é o dever do Estado com a saúde do povo.
Bem, a saúde do Estado deve ter os direitos básicos para todos, como saneamento básico, vacinas, educação, e todos também têm uma boa saúde, incluindo a garantia de alimentação, renda e acesso a serviços de saúde, tendo serviço igualitário para todos, tendo a promoção, proteção e recuperação. E eu vou falar sobre um assunto interessante que apenas 6 países da América do Sul têm como a saúde direito constitucional. Bem, foi meio curto meu diálogo, mas eu queria falar também sobre uns problemas que têm acontecido aqui em Criciúma, que é uma ideia sobre a programação de saneamento básico dos esgotos que são despejados no rio hoje, em Criciúma, para a retirada das pessoas que moram ao lado de rios, para fazer a limpeza e com o município junto com o governo estadual federal. Bem, é só isso mesmo hoje. Obrigado a atenção por todos. Terminado o horário político e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão mirim e convoco os vereadores para a próxima sessão, que se realizará no dia 5 de agosto do corrente. Obrigada a todos.